Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Espero que vocês estejam bem. E a gente vai começar agora as nossas palestras da tarde. Espero que vocês tenham também acompanhado a gente aí no nosso Instagram. Os desafios já estão lançados. Vamos lá, vamos participar. Hoje, então, à tarde, a gente vai conversar com a Rayane. Eu vou acrescentar ela aqui para vocês. Oi, Rayane, tudo bem? Oi, Cíntia. Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, tudo jóia? Bom, a Rayane, ela é formada em farmácia generalista pela Universidade Federal do Mato Grosso, fez o mestrado em imunologia e parasitologia básicas e aplicadas pelo programa de pós-graduação em imunologia e parasitologia básicas e aplicadas da Universidade Federal do Mato Grosso, e atualmente ela é doutoranda pelo programa de pós-graduação em ciências biológicas da Universidade Federal de Goiás. Rayane tem uma excelente apresentação, muito obrigada. E agora eu vou passar Cíntia. aqui a palavra para você. Tá. Obrigada, pessoal. Então, boa tarde a todos. Como a Cíntia já mencionou, o meu nome é Rayane. Eu sou aluna de doutorado do programa de Ciências Biológicas aqui da Universidade Federal de Goiás. E hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso tecido adiposo, que também é conhecido como tecido gorduroso. E até o final dessa palestra, a gente vai conseguir responder essa pergunta. O tecido adiposo, ele é um órgão bom ou ruim para o nosso corpo? Bom, primeiramente, então, esse tecido ele é caracterizado por um conjunto de células que armazenam uma grande quantidade de lipídios, que armazenam uma grande quantidade de gordura. E essas células, elas são denominadas de adipócitos. Nós temos, pessoal, nosso tecido adiposo em diferentes regiões do nosso corpo. Nós temos tecido adiposo aqui, abaixo da nossa pele, no nosso tecido dérmico. Nós temos tecido adiposo ao redor dos nossos órgãos. Também temos tecido adiposo ao redor das nossas vísceras, dentro dos nossos ossos e o mais famosinho, o tecido adiposo aqui abdominal, que é o da barriguinha. Bom, mas para que serve esse tecido adiposo? Bom, de uma forma mais clássica, ele tem 3 funções. Primeiro, fornecer uma barreira protetora, ou seja, contra alguma batida, alguma queda. Esse tecido ele vai proteger os nossos órgãos contra essas eventualidades. Também fornece uma fonte térmica e energética. Isso acontece porque as nossas células, elas armazenam uma quantidade de gordura. E dentro das células, elas vão ser transformadas em energia ou na forma de calor. Por isso, ela é um importante reservatório do nosso corpo. Bom, esse tecido ele apresenta 4 tipos de células principais, de acordo com a sua cor, exatamente, de acordo com a sua coloração. Então, nós temos as células brancas, nós temos a célula rosa, nós temos a célula bege e nós temos a célula marrom. Qual é a diferença entre elas? Bom, a célula branca, ela apresenta uma gotícula muito grande de gordura aqui dentro do seu citoplasma, que ocupa quase todo o volume celular. Já as células rosa, elas também armazenam gordura e elas também são produtoras de leite. Então, essas células, elas estão presentes ali no tecido mamário da mulher. Temos também a célula bege, que apresenta tanto gotículas de gordura quanto algumas organelas, que a gente chama de mitocôndrias. São essas organelas as responsáveis por promover a liberação de energia e também de calor. E o tecido adiposo marrom, por sua vez, ele apresenta várias gotículas aqui de gordura. Eu acho que vocês conseguem ver minha seta, né? E também uma grande quantidade de mitocôndrias. Então, ele exerce tanto um papel reservatório quanto um papel térmico no nosso corpo. Bom, mas o tecido adiposo, ele é formado apenas por aquelas 4 células? Apenas por células adiposas que armazenam gordura? Não.
o nosso tecido adiposo, o nosso tecido gorduroso, ele tem uma composição muito mais ampla, muito mais vasta. Então, além das células adiposas, aqui, nós também temos células imunes, que estão aqui dentro desse tecido. As células imunológicas, vale lembrar, que são aquelas responsáveis pela defesa do nosso corpo contra micro-organismos. Então, aqui, por exemplo, nós temos bastante células que compõem esse tecido como um todo. Além disso, é importante ressaltar uma importante função aqui do tecido adiposo, porque todas essas células, elas são capazes de produzir substâncias. Essas substâncias produzidas aqui, elas são chamadas de adipocinas. Essas adipocinas, como por exemplo, adiponectina, leptina, interleucinas e fatores de crescimento. Essas substâncias, pessoal, elas estão sendo liberadas onde o tecido adiposo estiver. Então, tecido adiposo abaixo da pele, tecido adiposo da barriga, o tecido adiposo que recobre os nossos órgãos. Então, todos eles são capazes de produzir essas substâncias. E essas substâncias, elas não ficam apenas ali onde é liberada. Não, ela entra dentro da corrente sanguínea e atinge o nosso corpo inteiro. Então, exerce uma função que a gente chama de endócrina, porque atinge o corpo como um todo, de uma forma sistêmica. Bom, esse tecido ele apresenta várias funções. Entre elas, nós temos a regulação do apetite, ou seja, a ingestão de alimentos, no metabolismo do corpo, também na resposta vascular, porque o tecido adiposo e essas substâncias liberadas, elas podem aumentar ou diminuir a pressão arterial. Elas também influenciam na nossa imunidade, ou seja, na defesa do nosso corpo, bem como na sensibilidade à insulina, podendo aumentar ou diminuir os níveis de glicose no sangue. Sendo assim, a gente pode observar que esse tecido, presente em várias regiões do nosso corpo, ele exerce um papel muito importante, porque ele afeta várias regiões do corpo inteiro. Mas esse tecido, ele é bom ou ele é ruim? Quando a gente pode saber que esse tecido está sendo benéfico ou maléfico para o nosso corpo? A resposta, pessoal, é depende. Depende do estado fisiológico dessa pessoa. Por exemplo, durante um estado normal, num estado saudável, que é o que nós chamamos de fisiológico, essa pessoa, ela tem um tecido adiposo bom, porque essa pessoa, ela está num peso adequado, ela tem um tecido adiposo funcional, porque ela pratica exercícios físicos, então ela está no estado saudável. Sendo assim, o tecido adiposo dessa pessoa será bom e benéfico. No entanto, durante um estado patológico, durante um quadro, por exemplo, de obesidade, nós observamos que esse tecido adiposo ele vai se tornar prejudicial. Ele é muito ruim para o nosso organismo. Mas por que isso acontece? Vamos dar uma olhada então. Durante um estado normal, ou seja, de uma pessoa saudável, dá uma olhada no tecido adiposo dela. Esse tecido adiposo, ele é organizado, ele tem uma quantidade de células adiposas e de células imunes na quantidade adequada. Dessa forma, esse estado organizado, nessa liberação rítmica que ele faz, ele vai liberar substâncias que são benéficas. Substâncias benéficas como? Essas substâncias, elas vão diminuir a pressão arterial, diminuir os níveis de glicose no sangue, vão induzir uma resposta anti-inflamatória. Então, esse tecido é bom. Mas vamos dar uma olhada agora no estado obeso. Olha o tecido adiposo de um indivíduo obeso. Nesse indivíduo, nessa criança, nesse adolescente ou nesse adulto, o tecido adiposo ele está disfuncional, ele está completamente bagunçado. Ele tem uma quantidade excessiva de células adiposas e de células imunes.
Essa desorganização desse tecido faz com que ele fique sobrecarregado e passe a liberar substâncias ruins para o nosso corpo. Ele vai ficar ali liberando todos os dias algumas substâncias prejudiciais. Substâncias essas que vão aumentar a pressão arterial dessa pessoa, vão aumentar os níveis de glicose dessa pessoa, vão induzir uma resposta inflamatória. Dessa forma, a gente consegue observar que, dependendo do estado, dependendo do quadro, nós teremos sim um tecido adiposo que é extremamente benéfico e protetor, ou teremos um tecido adiposo que é prejudicial para o nosso corpo. Para dar uma introdução sobre essa questão e dessa problemática da obesidade, em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos estejam acima do peso e 700 milhões com obesidade. Esse é um número realmente muito alarmante e no Brasil não é diferente. Estima-se que 6,4 milhões de crianças têm excesso de peso e 3,1 milhões de crianças sejam obesas aqui no nosso país. Então, realmente, esse acúmulo de gordura que gera o sobrepeso e a obesidade tem se tornado um grave problema de saúde pública. Bom, mas como eu posso saber se eu tenho sobrepeso ou se eu tenho obesidade? Como que eu posso saber isso? Isso é feito através de um cálculo. Eu acredito que muitos aqui já conheçam, né, o IMC. O IMC é o índice de massa corporal. Esse cálculo é feito a partir do peso da pessoa em quilogramas, dividida pela altura ao quadrado, ou seja, 2 vezes a altura da pessoa. A partir do resultado do IMC, nós teremos uma classificação, ou seja, essa pessoa será classificada como abaixo do peso, como desnutrido. Essa pessoa, ela pode estar num peso normal, ou seja, num peso saudável aqui. Ela pode estar com sobrepeso ou ela pode estar com algum grau de obesidade. Então, a partir do cálculo do IMC, nós podemos classificar em qual valor está essa pessoa, tá? Em qual condição ela está no momento. No entanto, pessoal, esse cálculo é feito para adultos. Para crianças e adolescentes, o cálculo é feito um pouco diferente. Então, para crianças e adolescentes de 5 a 19 anos, como é uma fase de crescimento muito rápido, nós não podemos avaliar somente o peso e a altura. Não. No cálculo do percentil, nós avaliamos também peso, altura, comparado ao sexo e à idade da criança. A idade influencia muito nessa classificação, bem como o gênero, se é menina ou se é menino. A partir desse cálculo do percentil, nós teremos aqui um valor obtido, ou seja, a partir do sexo, do IMC, comparado à idade. A criança vai estar em algum ponto dessa tabela, e a partir disso a gente vai conseguir encontrar o valor percentil que ela está, que vai de 0 a 100. Em geral, valores muito altos de percentil está associado a um acúmulo de gordura maior, um sobrepeso ou uma obesidade. Tá? Bom, mas quais são as causas e as consequências dessa doença? As principais causas da obesidade, em geral, são multifatorial, né? Só que temos 3 consideradas as principais causas de uma pessoa ter obesidade. Primeiro, a questão genética e do metabolismo. Então, em geral, pessoas na família que possuem obesidade faz com que essa criança tenha uma predisposição maior a desenvolver obesidade. Por exemplo, ter pais obesos. Mas aí vocês podem perguntar, bom, os meus pais são obesos, eu seria obesa também? Não, não necessariamente. Tudo isso depende também de características fenotípicas. As características genéticas influenciam, mas as características fenotípicas também, que são, por exemplo, o meio ambiente. Como você foi criado, a sua educação alimentar. Você é acostumado e incentivado, onde você mora, a comer comidas nutritivas e saudáveis?
Você foi incentivado desde criança a praticar exercício físico? Como que é a sua educação dentro de casa, na cidade onde você mora, na sua escola? Bem como o seu estilo de vida. Como que é o seu estilo de vida? Se você tem bons ou maus hábitos alimentares, você pratica exercício físico? Então, tudo isso vai influenciar. Mesmo que você tenha uma característica genética, ou seja, uma predisposição à obesidade, não necessariamente você vai desenvolver, desde que você tenha um estilo de vida saudável, tá? Bom, e como consequência, eu tenho obesidade. Mas o que isso pode me causar? Quais são os problemas que isso vai me causar? Então, a obesidade, pessoal, ela é fator de risco para muitas outras doenças aparecerem no nosso corpo. Então, por exemplo, a obesidade, ela pode levar ao surgimento de diabetes, porque como nós observamos, várias adipocinas, elas regulam os níveis de glicose, regulam a pressão arterial desse indivíduo, também pode causar doenças cardiovasculares, infarto, pode causar também alguns tipos de câncer por conta desse processo inflamatório local. Também causa problemas esqueléticos, problemas na postura, bem como problemas emocionais, ansiedade, depressão. Isso é algo comum que nós vemos nos dias de hoje e que realmente é muito difícil com essa pandemia ficar dentro de casa, acaba ficando mais tempo parado, menos exercícios físicos, um consumo maior de alimentos, uma ansiedade maior. Isso realmente está crescendo por conta desse momento em que a gente está vivendo, mas que é necessário uma reavaliação, né, do seu estilo de vida. Bom, e isso afeta desde o período onde você está até a sua fase adulta. Ou seja, uma criança que tem um estilo de vida, um hábito alimentar ruim, isso vai se refletir na adolescência e posteriormente vai refletir na fase adulta. E provavelmente esse adulto terá todas aquelas doenças que a gente comentou, todas aquelas outras comorbidades. Bom, mas como a gente pode se prevenir desse problema? Para finalizar, eu entendi que o tecido adiposo ele só é bom quando a pessoa está saudável, quando ela tem uma quantidade adequada dos níveis de adipócitos presentes, das células imunológicas. Mas como que eu posso me prevenir disso? Bom, existem passos simples que a gente pode fazer. Primeiro passo: começar a ingerir comida saudável e nutritiva, evitando comidas industrializadas. Às vezes, algumas pessoas não entendem que bolacha recheada, bolo, todo o açúcar, bala e doce que você come, todo esse açúcar no seu organismo, ele será transformado em gordura. Então, mesmo que você não ingere tanto alimento gorduroso, mas você ingere muito doce, não adianta. Todo esse açúcar vai ser transformado em gordura no seu corpo. Então, todo alimento industrializado deve ser evitado de uma forma geral. Evitar ficar muito tempo em frente de telas, notebook, televisão, celular e passar a praticar mais exercícios físicos. Vale lembrar que tudo que você ingere, ele tem que ser destinado para algum lugar. Tudo que você ingere ou vai ser transformado em gordura e vai ficar localizado no seu corpo, ou será liberado e transformado em energia. Então, a escolha é nossa. Então, ou o que nós comemos tem que ser transformado em energia através das nossas atividades, ou ele vai ser acumulado na forma de gordura. Bom, também é importante procurar a orientação de médicos e nutricionistas para a reeducação alimentar. Você que pode estar com sobrepeso ou com obesidade, não é o fim. Basta procurar auxílio médico, ajuda de um profissional. Esse profissional, ele vai fornecer a você os alimentos e a quantidade que deve ser ingerida e, muito importante, o horário em que você deve fazer a refeição. A partir disso, se você seguir esse cronograma, provavelmente você vai conseguir reduzir esse acúmulo de gordura e se tornar uma pessoa saudável, no qual o seu tecido adiposo vai ser extremamente protetor.
Bom, por fim, passar a informação adiante. Se você conhece familiares, amigos que têm sobrepeso e obesidade, falar do problema, como pode resolver, como você pode prevenir isso. E eu deixo a mensagem de que a obesidade tem solução, sim. Basta correr atrás, basta escolher e optar, né, por ter um estilo de vida diferente. Pessoal, só para divulgar, esse aqui é um livrinho que eu e meu grupo de pesquisa nós fizemos recentemente. É um livrinho sobre obesidade infantil. Ele vai ser publicado em breve na revista. E depois que ele for publicado, nós iremos divulgar com vocês, mas só adiantando que ele ficou muito interessante e que bastante coisa do que eu falei aqui nessa palestra, o livrinho está trazendo, tá? Então, assim que ele for publicado, a gente divulga. E é isso, eu agradeço muito a participação nesse evento, fiquei muito feliz pelo convite, tá? Muito obrigada. Rayane, muito obrigada a você. Foi ótima a apresentação. Parabéns pela sua apresentação. Muito interessante, muito elucidativa aí para a gente. Eu achei muito interessante também. O pessoal aqui também está elogiando bastante você aqui pelo chat. Obrigada. E temos aqui uma pergunta. Eu vou colocar aqui, vou falar aqui para você. Foi o Ericles quem fez. Gostaria de perguntar se há algum estudo relacionado à pandemia e, por consequência, isolamento social com obesidade ou ganho de peso. Oi, Ericles, boa tarde, obrigada. Sim, nossa, tem muito estudo que está avaliando isso hoje em dia, mas só que um estudo com uma amostra maior, considerando uma amostragem bem maior, vai ter que precisar de um pouco mais de tempo, mas sim, já tem estudo demonstrando que com a pandemia aumentou muito os casos de obeso, sobrepeso, ansiedade, depressão. Então, assim, são problemas que a pandemia trouxe, assim, de uma forma muito intensa para a sociedade. Sim. Então, assim, eu acho que vai demorar um pouco ainda para as pessoas se reacostumarem, começar de novo a praticar exercício físico, sair mais, começar a ter um estilo, um hábito alimentar mais saudável. Então, assim, vai demorar um pouco, mas eu acredito que com o passar do tempo a gente consiga voltar um pouco que esse estrago da pandemia trouxe, né? Sim, sim. Você acha que demora um pouco mais de tempo, assim? Porque eu fico imaginando, agora só eu mesmo estou perguntando. É que eu fico imaginando, assim, o impacto da pandemia, por exemplo, ele não foi igual, ele foi desigual. Sim. Mas se esse impacto, se ele causa algum, por exemplo, para as pessoas que já tinham hábitos saudáveis, elas deixaram de ter. Voltar a esse hábito, eu creio que seja mais fácil. Sim, né? Com certeza. Sim, para a pessoa que já tinha acostumado, né? Mas por conta da pandemia teve que parar, querendo ou não, ela teve que dar uma pausa. É mais fácil voltar. Mas para a pessoa que já tinha um hábito alimentar ruim e prejudicial, já não tinha hábito de exercício físico, aí é mais difícil. Aí por isso que a importância de se procurar um médico, procurar um nutricionista, um psicólogo, se precisar, um terapeuta. Os profissionais estão aí para ajudar. Sim, sim. Obrigada. Uma outra pergunta aqui foi da professora Rafaela. O que você pode comentar sobre a gordura marrom? Então, o tecido adiposo marrom, ele é bem característico, né? Ele tem realmente essa cor marrom, né? Isso se deve por conta da grande quantidade de mitocôndrias que nós temos nesse tecido. O tecido adiposo marrom, de uma forma geral, com o passar da idade, ele vai diminuindo, porque ele está muito associado com a atividade termogênica, ou seja, com a liberação de calor. Então, recém-nascidos, crianças pequenas, eles têm uma quantidade maior desse tecido adiposo marrom por conta dessa liberação, por conta dessa atividade termogênica. No entanto, com o passar do tempo, ele vai diminuindo. E no lugar de tecido adiposo marrom, a gente vai dando origem aos tecidos adiposos brancos, que são aqueles mais associados com reserva energética, reserva de gordura. Então, ele está mais associado também à produção de substâncias. Então, por isso que a gente vai ter essa separação, né? Vai dando origem, essa transição. Entendi. Então, praticamente o que você acabou de responder aqui essa pergunta da Maria Clara. Qual a diferença entre a gordura marrom e a branca? E os dois interferem no sistema imunológico? Oi, Maria, obrigada.
É, sim, muito interessante. A principal diferença é essa, então, da atividade dos dois. O marrom está mais associado à atividade termogênica, enquanto que o branco está mais associado a reservatório energético e de liberação de substância. De uma forma geral, o tecido adiposo branco ele está mais associado à inflamação, a esses processos prejudiciais que a gente vê na obesidade, na hipertensão, no diabetes. Então, de forma geral, o tecido adiposo branco ele está mais associado com essas eventualidades. Mas todos eles influenciam no sistema imunológico, tá? Porque o tecido adiposo, ele não é formado só por célula branca ou marrom. Ele tem células imunes. Ele também tem outras células que estão ali liberando substâncias. Então, realmente, vão influenciar sim. Bacana. E uma outra pergunta aqui da Beatriz. E se a pessoa tiver uma alimentação saudável, fazer exercício físico frequentemente e não tiver predisposição genética, qual pode ser o motivo dela estar no sobrepeso e não emagrecer? Isso é bem difícil porque depende de uma avaliação médica. É o seu metabolismo acelerado? Será que você está com prejuízo em alguma enzima que faz essa quebra de gordura? Isso pode acontecer. Então, assim, às vezes você não tem predisposição genética, mas você tem um problema genético. Talvez não seja dos seus pais, mas você tenha algum problema ou genético ou talvez no fenótipo. Então, você tem algum problema em talvez no metabolismo, alguma enzima que degrada a gordura. Então, assim, é avaliação médica. Se você realmente está com um estilo de vida saudável, não tem predisposição e faz exercício físico, realmente tem alguma coisa aí, precisa ser avaliado. Entendi. Bom, gente, é isso. Muito obrigada, Rayane, mais uma vez, pela sua apresentação, pela sua palestra. Foi ótimo, foi muito elucidativa. Fica aqui, então, o convite para a gente fazer aqui para a próxima palestra, que será agora às 14h30. E o tema será... aqui. O tema será, você sabe o que é a placenta e qual a sua importância na gestação. O palestrante vai ser o mestre, né, Rinaldo Rodrigues, também do PPGCB. O link está aqui também, nos nossos comentários aqui, ou aqui embaixo. E fica aí o convite para todos vocês, tá? Rayane, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E vejo vocês aí até a próxima. Obrigada, Até a próxima, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau.